Quero falar aqui nesse vídeo com vocês de 5 destinos piores do que a morte, sério, porque a gente estava trazendo aqui no canal, já estamos trazendo aqui no canal a nossa saga Marvel, onde a gente está relembrando todos os filmes e séries e produções do universo Marvel, e neles aqui a gente parou em um certo período para gravar esse vídeo aqui, depois de ter visto Doutor Estranho 1 e também Vingadores Ultimato, e esses filmes me deram umas cenas que, cara, eu fiquei olhando e falei assim, mano, sério, isso aqui foi sacanagem o que esse personagem teve que passar. Vamos começar falando o seguinte, eu quero trazer aqui pra vocês uma série aí recente que muitas pessoas não gostaram, mas que gerou um burburinho absurdo por simplesmente no último episódio revelar algo surpreendente, que é a série de Invasão Secreta. Lá no último episódio de Invasão Secreta, acontece o quê? É mostrado para nós que o Rhodes era um Skrull o tempo todo. Só que desde que tempo? Cara, desde 2016. A série de Invasão Secreta se passa no ano de 2027. Para vocês terem uma noção, o Rhodes acordou sem lembrar de nada. Desde quando ele sofreu o acidente em Guerra Civil. Oh, Coronel Rhodes, eu te ajudo. O senhor foi mantido preso por muito tempo. Sabe quando o cara tá caindo do ar porque foi atingido por um laser do Visão e vai ser operado no hospital? Trocaram o corpo do cara naquele momento por causa das roupas extremamente parecidas. O cara só acorda e tem a sua memória despertada ainda com as pernas sem ter feito a cirurgia lá depois de 10 anos, sem entender aonde ele estava, sem entender o que aconteceu. Ele perdeu o seu melhor amigo, ele perdeu que metade do universo morreu e depois voltou à vida. Ele perdeu que os Vingadores se foram dizimados, foram destruídos. O cara acorda lá sem entender nada do que estava acontecendo. Ele foi substituído por um Skrull e perdeu 10 anos da sua vida, porque ele não ficou lá dormindo estável no tempo, o corpo dele parou de envelhecer. Não, ele perdeu mais de 10 anos da sua vida. E todas as pessoas que ele gostava, amava, achavam que ele estava lá vivendo com elas o tempo inteiro e no fim nunca foi ele. Cara, sério, isso aqui é muito pesado. Porque a luta tinha que ser lutada. É o mesmo contratado. Eu assinei porque era a coisa certa. Aí beleza, perder mais ou menos uns 10 anos da sua vida é uma sacanagem. Só que tem algo pior. Lembra que aí saiu ano passado o filme de Thunderbolts, que nos apresentou o maior herói de todos, que é o Sentinela, mais poderoso do que todos os Vingadores juntos em um personagem só. Você disse que eu era todo poderoso, invencível e mais forte que uma equipe inteira de Vingadores, que inclui pelo menos um deus. Com ele veio o vilão mais poderoso de todos também, que é o Vazio. A coisa mais vergonhosa de todas foi achar que você poderia ser mais do que nada. Que é uma alegoria ali para a depressão. Só que aqui no universo da Marvel, ele é simplesmente trabalhado de uma forma extremamente pesada, alucinante. Por quê? O Vazio, apenas com um gesto, faz você virar uma sombra. Só que você não vira uma sombra. Você, na verdade, vai para um pesadelo eterno dentro do próprio Vazio. Lá, você fica revivendo todos os seus maiores medos da sua vida eternamente, até você conseguir sair de lá. Pelo menos eu achei uma sala legal. As outras salas são muito piores. No filme a gente conseguiu ver os Thunderbolts conseguindo sair de lá, eles conseguindo derrotar o Vazio, abraçando ali o Bob e tudo mais, teve todo esse rolê. Mas se ele não conseguisse sair, ele ia ficar numa tortura eterna, com seus maiores medos e pesadelos por toda a eternidade. Cara, isso aí é extremamente pesado, onde você não consegue viver, você não consegue derrotar os seus pesadelos. Você tem que ficar vivendo eles o tempo todo. Agora tem um outro também, que saiu ano passado, que é o filme de Quarteto Fantástico, que foi um sacrifício que uma pessoa teve que fazer para salvar o seu planeta. Eu estou falando da Shalla-Bal, a surfista prateada. Se ele pudesse, ele mesmo se entregaria. Como eu fiz.
que ela se entregou para o Galactus não destruir o planeta dela, não matar a sua filha e ter que trabalhar por toda a eternidade, por milhares de anos para o Galactus, e o seu trabalho é ter que escolher planetas com civilizações, com pessoas vivas e conscientes, e ter que escolher elas e marcar elas para a morte. Outros planetas não tiveram tanta sorte. Você levou Galactus até todos aqueles planetas. E agora tá trazendo ele pra cá. Tanto que o discurso dela no começo do filme é ela meio que dói pena das pessoas por estar levando a morte dela. Abracem aqueles que amam. Usem esse tempo para se alegrarem e para celebrar. E ela não fez isso apenas com o planeta Terra ali, não. Ela fez com diversos outros planetas que tiveram mortes de bilhões e bilhões de pessoas. E o culpado é você que marcou elas para morrer. Cara, não é à toa que o mínimo que ela teve que fazer foi se sacrificar lá para cair no buraco negro e cair com o Galactus num lugar extremamente distante em outro universo. Ela não morreu, muito provavelmente vai continuar sendo meio que ali uma funcionária à força do Galactus por muito mais tempo. Isso aqui é uma sacanagem, ser o responsável por morte de bilhões em todo o universo. Quando o Galactus chegou, você se ofereceu para ser sua batedora, se ele poupasse o seu planeta. Você tá lá no seu universo de boas, e aí você vê o seu universo começar a morrer. Você vê todo o seu planeta entrar em uma incursão. Todas as pessoas que estão vivas começarem a morrer. Todo mundo morre, o seu planeta entra em colapso com outro universo. Ele fica totalmente desfigurado. Entendi porque vocês estavam tão preocupados com incursões. E você é a única pessoa viva lá, sozinha, por milhares de anos. E você fica lá sozinho, começa a ficar louco, e o seu único prazer é o quê? Encontrar outras pessoas pelo multiverso, através dos sonhos dela, e de tão birutado que tu já tá, começa a matar elas. Eu tô falando do destino que teve o Doutor Estranho Supremo, o Doutor Estranho do Mal, que a gente viu em Doutor Estranho 2. Já teve um sonho em que estava caindo, como se tivesse sido empurrado do alto de um prédio? Provavelmente fui eu. Só que se a gente tá falando aqui em um sofrimento eterno, os ápices aqui são dois. Eu acho que esses dois personagens estão disputando os piores destinos que a morte. Um deles foi o Doutor Estranho e o outro é o Loki. O Doutor Estranho, ele teve que criar um looping temporal para derrotar o Dormammu, uma entidade cósmica que desconhecia o tempo. Um eterno loop de tempo. Dormammu, eu vim barganhar. E aí, criar um loop ali e ficar barganhando com ele. E cara, a minha teoria é que, assim como o Doutor Estranho fala nessa cena aqui, ele diz que ele ficaria ali por todo o tempo necessário. Presos neste momento. Toda a eternidade. E eu fico pensando, é uma entidade cósmica que desconhece o tempo. Doutor Estranho, nessa cena aqui, deve ter morrido diversas e diversas vezes, por milhares e milhares de anos. Sabe-se lá quanto tempo ele não ficou ali barganhando com o Dormammu e morrendo infinitamente vezes, infinitas. Dormammu, eu vim barganhar. Pare com isso. Cara, ele ficou uma eternidade morrendo o tempo todo, preso no tempo com o Dormammu pra fazer uma entidade cósmica que desconhece o tempo a querer barganhar com o cara e desistir. Mano, o Doutor Estranho aqui, ele teve um dos piores destinos, que é simplesmente ficar morrendo o tempo todo e voltando à vida o tempo todo e barganhando o tempo todo até conseguir derrotar o cara por milhares de anos. Mas eu posso continuar e perder agora e de novo e assim para sempre. Só que aí eu fico pensando no Loki. O cara simplesmente viu o multiverso morrendo. Ele viu todas as pessoas que ele amava morrendo. Bilhões e trilhões de pessoas morrendo pelo multiverso. E a única forma dele conseguir evitar isso era ele se sacrificando por milhares de anos. Ele teve que estudar milhares de anos. Física quântica, tecnologia e coisa e tal, aprimorar os seus poderes por milhares de anos, conseguir controlar o deslize temporal por milhares e milhares de anos. Cara, na série, fala séculos. Ou centuries, eu acho que é séculos mesmo.
e ir lá se sacrificar com o quê? Gastando a sua energia, a sua magia constantemente, o tempo todo, para manter o multiverso vivo o tempo todo com a sua própria essência, gastando ali a sua energia o tempo todo por milhares e milhares e milhares de anos sentado em um trono sozinho. Completamente sozinho. Ele estava sacrificando a vida dele. Ele tá vivo lá, sentado o tempo todo, sem fazer nada. Imagina que você tem que passar a eternidade sentado em uma cadeira, gastando toda a sua energia vital por toda a eternidade, apenas para bilhões e trilhões de pessoas no multiverso inteiro conseguirem ter uma vida. Cara, isso aqui é um sacrifício absurdo durante milhares e milhares de anos. Eu não sei quem que é pior, se é o Doutor Estranho ou o Loki. E aqui eu quero saber a sua opinião. Eu esqueci de algum outro destino pior do que a morte? Alguém que sofreu extremamente, absurdamente no universo da Marvel, que poderia caber aqui nesse vídeo? Fala aí embaixo nos comentários. Fala aí, dá a sua opinião, vê se faz sentido ou não e qual que seria o seu ranking. Porque isso aqui não tá em ranking, foi só na ordem que eu fui lembrando. Eu quero saber o que você acha. Assiste aqui a nossa saga Marvel, que a gente tá falando de todos os filmes e séries da Marvel, com todos os detalhes, referências, relembrando a história. Tá muito da hora, um vídeo por semana até Vingadores Doomsday. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.